Bom sábado a todos. É bom estar com os irmãos aqui nesse sábado, essa classe seleta, né? A lição desse trimestre, e pena que ela acabou, né? Está acabando hoje, mas ela abordou temas muito interessantes. E o principal deles é o tema da lição, né? Buscai ao Senhor e viva. Essa demonstração do compromisso de Deus com aqueles que o buscam a cada dia. A lição abordou diversos temas e é muito bom relembrá-los ao longo de um trimestre, porque os profetas são pequenininhos e às vezes na leitura da Bíblia, na correria do dia a dia, se a gente não cuidar e folhear rápido, passa 1, 2, 3 profetas e a gente não consegue pegar a mensagem. E percebemos o quão profunda é a mensagem para a nossa época, apesar de serem profetas da época do Israel antigo. A lição de hoje, a última do trimestre, ela tem um título que me chamou muita atenção, né? Para que não nos esqueçamos. E parece-me que a tônica aqui é um lembrete de Deus para nós hoje, né? E eu, observando um pouquinho aqui, tentando observar quem era, então, o profeta Malaquias. E a gente começa a perceber que a Bíblia não diz quase nada sobre ele, né? Ele é um desconhecido em relação às suas características, se era rico ou pobre, se era filho de pessoas famosas ou não. Não há uma preocupação bíblica em relatar quem era Malaquias. Mas ele tinha uma mensagem poderosa para aquele povo e para nós hoje. E quando eu leio Malaquias, eu começo a perceber que a mensagem parece tão real ou mais real que naquela época, porque ela fala de uma esperança, de uma expectativa, e fala de um Deus disposto a perdoar o seu povo, né? De um Deus que tem um amor perdoador, e que eu devo então buscar esse amor para que eu possa então seguir a minha vida e ter a expectativa de uma salvação. A lição, seguindo aquela ideia dos 3 verbos, né, nós temos o primeiro deles, que é saber, né, o compromisso de Deus para com o seu povo, né, e a certeza de que ele diz assim: com amor eterno eu te amei, né? Deus tem um compromisso eterno com o seu povo aqui na terra. E quando eu sei isso, eu tenho um sentimento, ou deveria ter um sentimento: o apreço pelas bênçãos de Deus na minha vida. E são bênçãos incontáveis a cada dia. Esse é um aspecto importante. E quando eu sinto, uma coisa deveria ser óbvia em nossa vida: ter um relacionamento diário e pessoal com Deus. Essa é a intenção da lição em termos de situações. Quando a gente começa a tentar situar o profeta Malaquias na história e na Bíblia, e vendo as características desse profeta, a gente consegue perceber uma relação muito próxima com Neemias, né? Com a situação daquela época. Quando a gente começa a lembrar de Neemias, o que nos vem à mente? Algumas coisas, né? Uma terra devastada, eu coloquei algumas aqui: colheitas escassas, né? Uma economia instável, uma época de muita corrupção, né? Uma época em que não havia uma preocupação com o templo. Então havia uma série de questões, havia corrupção na própria liderança do povo, né? Os sacerdotes. Então a gente percebia-se uma situação bastante crítica com relação a ter consciência do que era Deus na vida deles. Então, na verdade, o livro de Malaquias é um chamado ao despertar de uma consciência adormecida, né? A gente vai perceber em alguns momentos da lição aqui que esse é o mesmo convite para nós hoje, né? Em que muitas vezes é fácil julgar um povo, né, que rejeitou as mensagens de Deus, mas é difícil tentar imaginar que nós podemos estar fazendo a mesma coisa hoje. No início, se alguém não leu o profeta Malaquias nesse período, talvez por alguma razão, minha recomendação hoje à tarde: pegue e leia pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 4, né, para você observar o que de fato o profeta queria mostrar para nós. E se a gente pensar aqui na lição de domingo especialmente, a gente vai começar a observar algumas coisas. Quando eu li o primeiro, e eu peguei a Bíblia, a mensagem, né, e comecei a ler assim, e eu percebi quão atualizado o contexto de Malaquias está para a nossa realidade hoje. Eu enumerei algumas questões aqui. Primeira, né, lá em Malaquias 1,6 diz de um culto sem prioridade, o descompromisso para com as coisas de Deus. Isso é muito nítido ali, e eu percebo isso muitas vezes no nosso dia. Uma outra questão: animais imprestáveis, né? A falta de senso em relação à presença de Deus fazia com que o povo entregasse para Deus animais com defeitos, com problemas, aquilo que eles não queriam, né? Não, isso aqui eu não consigo vender, então deixa eu entregar para Deus. Então, assim, a falta de noção de um Deus santo, né, que havia pedido um animal sem defeito, brincando de religião. E aí tinha uma hora que o profeta fala assim: para de brincar de religião, de faz de conta, e leve a Deus a sério. Então esse é um aspecto muito importante. Uma outra questão muito forte na lição de Malaquias para a nossa vida tem que ver com a indiferença do povo de Deus. Muitas vezes nós tratamos as coisas de Deus com indiferença.
E quando eu pensei nesse aspecto, eu me lembrei de algumas situações em relação a épocas, por exemplo, a Idade Média, em que as pessoas, elas serviam a Deus e estavam dispostas a dar a sua vida em prol da verdade. E morriam, crentes na verdade. E eu fiquei pensando assim, muitas vezes nós não estamos dispostos a viver pela verdade. Muitas vezes é cômodo não fazer algumas coisas porque aparentemente não acontece nada. Essa é uma reflexão séria para a nossa vida hoje. Malaquias 1 fala de sacrifícios, começando ali, e questiona como o povo estava levando de forma indiferente a causa de Deus naquele tempo. E quando eu começo a observar isso aqui, eu fico relacionando com o nosso culto de hoje, né? Não digo culto na igreja necessariamente, mas a nossa vida enquanto casa, enquanto trabalho, enquanto igreja mesmo. Como é que anda a nossa relação com Deus em relação a levar a sério, em relação a oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor? Como anda isso? Se a gente pegar o Ellen White no Manuscript Release, está na parte de domingo, a última parte ali, e me chamou muita atenção quando eu li isso aqui. E eu creio que foi o mesmo para vocês. Diz o seguinte, falando de Jesus e do sacrifício que Ele fez por nós. Se um único pecado tivesse manchado o seu caráter, na parte finalzinha ali, a pedra nunca teria sido removida da porta da saída da câmara rochosa, e o mundo, com o seu fardo de culpa, teria perecido. Se um único pecado tivesse manchado a vida de Cristo, aquela pedra não seria removida, e eu não teria chance de salvação, e a humanidade estaria perdida. É algo muito sério para ser levado com pouco caso, né? É algo muito sério para que eu não possa reconhecer. E aí quando os sacerdotes e as pessoas levavam animais defeituosos, de alguma forma eles estavam simbolizando a falta de credibilidade do sacrifício de Cristo, que era algo imaculado e sem defeito, né? E a nossa vida, será que não está demonstrando isso também? Eu dou a Deus o que eu tenho de melhor, ou eu dou a Deus aquilo que me sobra, aquilo que me resta? O tempo que eu dedico para Deus é o que eu tenho de melhor? Ou é aquele tempinho que me resta num dia vago que eu não tenho o que fazer, né? Muitas vezes a gente fala assim, a correria é muito grande, não dá para dedicar meia hora para Deus a cada manhã, né? Mas aí vem um outro questionamento em relação à lição. E aqui, se a gente pegar Malaquias 1, no verso 7 e 8, ali diz o seguinte, tente aplicar um golpe desse em relação a tentar barganhar de forma indevida com Deus, né? Com o prefeito da cidade ou com o gerente de um banco, e verifique o que vai acontecer com você. Dá a entender, faça isso com alguém aqui na terra, né? Minta, roube, aplique um golpe e espere o resultado, né? O resultado é certo, vai para a cadeia e você vai ter que pagar a pena devida, né? E muitas vezes o povo estava fazendo com Deus algo muito pior, né? Então a ideia é assim, trate Deus pelo menos como você trataria uma autoridade aqui na terra, né? Pelo menos, mas Deus é muito mais do que isso. Então, esse é um aspecto que nós devemos pensar em relação à lição de domingo. Um pouquinho depois, e fiquem à vontade para comentar, tá? Eu sei que a lição permite isso, e os irmãos aqui participam bastante, já percebi isso em outras lições, então fique à vontade, levanta a mão e terá toda a palavra. A parte de segunda-feira fala sobre amor e respeito mútuo, né? E o foco aqui, a tônica aqui, é o casamento. E quando a gente observa ali a parte 2 de Malaquias, a gente começa a observar um povo que jejua, chora, né? Implora a Deus e não tem resposta. E aí Deus fala assim, peraí, vocês estão me pedindo bênçãos, mas tem alguns problemas. E ele começa a enumerar alguns problemas desse povo. E um deles era a falta de seriedade para com o casamento, né? E a gente consegue perceber ali em Malaquias, né, um remontar ao Éden, em que Deus havia instituído duas instituições, né, sérias e que Ele mesmo fez questão de fazê-las: o sábado e o casamento. E o casamento estava sendo levado em descrédito para a população. Aqui a gente começa a observar a lição e a Bíblia começa a observar algumas questões interessantes. Por exemplo, homens que, quando chegavam ali numa certa idade, talvez 40, 50 anos, e observava que a mulher não era mais tão bonita, tão jovem, né? Largava ela, mandava embora e pegava uma mais jovem para falar, essa é minha esposa. Então assim, e muitas vezes fazia isso com pessoas de outros povos, que Deus condenava também. E aí de repente Deus comentando aqui assim, leve a sério o casamento, né? Aí pensando em Salomão, alegre-se com a esposa com que você se casou. Então Deus falando assim, tá, o divórcio foi permitido pela dureza do coração de vocês, aconteceu isso, mas eu odeio o divórcio, e Deus é muito claro nisso, né? E Ele nos convida a levar a sério o casamento. E de repente a gente observa Deus falando assim,
tá, você quer realmente ter a sua oração respondida? Então agora leve a sério o casamento. E eu fiquei pensando em relação à nossa população hoje, né? Você começa a ver estatística, eu gosto de pegar o IBGE e observar algumas coisas. O índice de divórcios está absurdo. O índice de falta de seriedade para com a instituição que Deus criou está muito grande. E a gente fala assim, lá fora tudo bem, as pessoas não conhecem a verdade, mas em nosso meio também está muito grande. A gente percebe com uma grande facilidade. Parece-me que o casamento está sendo assim, eu caso, se der certo eu continuo, se não der certo eu largo, né? Então é muito fácil hoje, de 1 ano e meio para cá, a gente percebe que para descasar não tem mais aquele processo de ficar 1 ano esperando, né? Não, é só você entrar com um processo e em poucos dias você pode descasar e casar de novo. Então isso parece-me que permite essa leviandade, esse não levar a sério uma coisa que Deus considerou sagrada. Por favor. Por isso que aumentou tanto o divórcio, né? Porque de 2 anos para cá teve essa lei que deixou livre. Mas não era isso que eu queria falar. No sábado passado nós tivemos um ponto de encontro aí com o professor sobre isso, não sei se você foi. Olha, meu amigo, ele tinha que falar dentro da igreja, isso que ele falou lá no ponto de encontro, sobre isso. Ele é uma das maiores autoridades do nosso meio sobre sexologia, né? Nelson, o que o cara falou para nós é brincadeira. O cara deixou todo mundo assim, porque ele provou várias coisas, que entre nós, eu pelo menos, que só tenho 70 anos de igreja, nunca tinha ouvido falar. Muito justo. E um outro detalhe em relação ao casamento é que na Bíblia Deus é o noivo esperando a noiva, né? Esperando a sua igreja, esperando o seu povo, né? E essa relação de Deus com o seu povo, ela é figurada no casamento. Então Deus realmente leva muito a sério o casamento. Nós temos algumas outras coisas muito importantes, vários tópicos altos da lição da semana, e um outro que eu gostaria de comentar com vocês é sobre dízimos e ofertas, né? Sobre esse aspecto da entrega. E quando a gente pega Malaquias, é muito conhecido Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, né? Perguntando onde estamos roubando a Deus. E aqui nós temos essa observação de Deus, e é muito claro na Bíblia que há uma bênção especial para aqueles que seguem a Deus e que devolvem a Deus tudo que pertence a Ele. O dízimo como sendo 10% e as ofertas como sendo gratidão. O dízimo pela criação e as ofertas pela redenção que Deus nos deu. E quando eu começo a observar a questão do dízimo e das ofertas, tem os 10%, tem a questão de você devolver aquilo que pertence a Deus, mas isso vai muito além de dar 10%. Tem muito a ver também com a entrega da minha vida. Quando eu reconheço que Deus é dono de tudo, quando eu reconheço que Deus é o autor da vida, que sem Ele nada sou e nada consigo fazer, e tudo que eu tenho pertence a Ele e veio dele, né, o mínimo que eu faço é oferecer 10% da minha renda e mais as ofertas de gratidão. Então, o aspecto relacionado ao dízimo e à oferta vai muito além de um simples entregar, né? E a gente tem isso no Velho Testamento, como as pessoas, depois de Jesus falando disso também, as pessoas entregavam o dízimo de qualquer coisinha, né? E está certo, faziam corretamente, mas a vida não representava a doação do coração a Deus, e Deus espera isso, né? E o dízimo e a oferta é um lembrete. E um outro detalhe, raramente na Bíblia Deus pede para ele ser provado, né? Raramente Deus permite que nós colocamos Deus à prova, mas aqui em Malaquias ele fala assim, provai, né? E a gente tem o conhecido provai e vede, né? E Deus permite que nós possamos colocar Deus à prova em relação aos dízimos e ofertas. Por favor. Professor, hoje há muita mistura das coisas, mas não é só hoje, né? Antigamente, na questão das ofertas, do sacrifício, quer dizer, Deus pediu animais sem defeito, não fosse cego, aleijado, nem nada. Por quê? Porque prefigurava Cristo. E Cristo era sem defeito, sem pecado. Então, no caso de nós, podia levar a oferta de animais com defeito, podia levar os manjares, oferta de manjares, que não era nada do sacrifício de Cristo, né? Hoje em dia as pessoas, muita gente dá o dízimo, né? Inclusive a igreja, nossa igreja que guarda o sábado, né? Outras igrejas não guardam, mas outras igrejas devolvem o dízimo.
Mas a aplicação entre a nossa e outras tem uma grande diferença. Também vem o casamento, né? O casamento verdadeiro prefigura a Cristo, mas entrou o outro no meio. Então tudo tem os dois lados. E hoje nós temos a preocupação com a teoria da prosperidade, né? Muitas vezes a aplicação é feita assim: entregue para Deus e vai ter bênção, entregue tudo e você vai ter riquezas. Deus não está prometendo isso. Deus está prometendo sim uma bênção especial ao seu povo quando Ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas a motivação para que eu faça isso não deve ser as bênçãos, né? Deve ser o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e que a partir disso eu dou uma parte em reconhecimento a isso. Isso é um aspecto muito interessante. Então o foco aqui é a entrega da vida a Deus e não outra coisa. Só a questão da entrega do dízimo, das ofertas a Deus, às vezes eu fico um pouco chocado, porque chega a criar quase uma confusão sobre as mensagens, a teoria da prosperidade e a pregação da igreja sobre doar os dízimos. Por quê? Porque o foco, toda vez que ele fala assim, provar e ver, aí você vai mostrar, dentro do nosso meio, um videozinho lá, olha, estava ruim, aconteceu aquilo, depois eu fui, fiz aquilo, Deus prosperou. Caminho, entende? Caminho. Eu fico um pouco chocado com isso, eu fico um pouco preocupado, porque o viés é muito estreito, é muito estreito. Eu vejo assim, a bênção de Deus, quando eu olho para a Irmandade como um todo. Eu tenho assim, em casa o exemplo do meu pai, todo um homem simples, trabalhador, empregado de empresa, sem pouco estudo, mas assim, de uma fidelidade com o dízimo, com a oferta, com o pacto, e sempre ajudando um aqui, outro parente ali, outro acolá e outro acolá. E às vezes eu fico preocupado, assim, puxa, mas será que meu pai está pensando na velhice? Às vezes eu me preocupava com isso. Mas aí, quando chegou, ele se aposentou, e aí eu comecei a tomar pé das coisas, porque de casa vai ficar fora, e eu vi como Deus te abençoou ele, sabe? Um homem simples e tudo, mas Deus, ele fez a previsão de vida dele, em que até o falecimento da minha mãe agora, tudo estava previsto, financeiramente, tudo correu, era plano de saúde pago, tudo colocado. Pelo contrário, entende? Vai sobrar alguma coisa para os filhos ainda. De uma pessoa muito simples, que ganhava um salário, na minha época, quando eu era moleque, eu ganhava o dobro do que ele, e não consegui fazer nada, entende? assim, né? Então, o que vem isso? Advém dessa fidelidade a Deus, entende? Constante. É um exemplo assim, claro da vida da pessoa, né? E de outros mais irmãos que a gente conhece, entende? Exemplos claros. Então, eu acho que a pregação, ou seja, pregar Deus, viver Deus, a plenitude do Evangelho, e tudo isso será colocado em prática sem precisar ficar pregando uma teologia de prosperidade. Se a gente observa isso na lição de quarta-feira, né, e aí falando do memorial, tem muito que ver com isso, né? O questionamento do povo assim, tá, mas nós fazemos isso, mas a gente vê ímpios prosperando. Então, antes de continuar, por favor, pode ir. Só completando o que o João falou, talvez a gente esteja dando a ênfase errado às bênçãos sem medidas. Porque faça isso, provar e veja, eu vou saber, eu já não derramar bênçãos sem medidas. O que é as bênçãos sem medidas? Então, às vezes, as bênçãos sem medidas, que é para um, não é a mesma do outro. Pai, que não são, tem bênçãos sem medidas. Infinitas bênçãos, criou os filhos e prosperou dentro daquela esfera que era o importante para ele. E ele sabia que aquilo o tornaria fiel durante toda a sua vida e o conseguiria, mesmo após a sua morte, como foi o caso. Para outros, bênçãos sem medida, seja estudar, crescer espiritualmente, Deus sabe que aquilo vai ser útil na sua causa, aquela pessoa adquirindo aquilo. E cada um bênção sem medida dentro da sua condição. Eu ouvi essa semana um comentário que me chamou a atenção, de alguém falando sobre a lição. Ele falou o seguinte: se a partir de hoje o seu salário fosse o dobro daquilo que você ajuda aos necessitados e dá de oferta para Deus, como seria a sua vida? Se o seu salário a partir de hoje fosse o dobro daquilo que você doa
né, para a igreja em termos de ofertas e para as pessoas em termos de ajuda, qual seria a sua vida? E eu fiquei pensando, né, pode ser que para muita gente a vida estaria tranquila, mas para muita gente a gente talvez passaria miséria e fome, né, porque realmente não tem esse senso. É importante isso. E quando a gente fala um pouquinho sobre um outro questionamento que o povo tinha em relação a por que então os ímpios prosperam, por que há dificuldades em nosso meio, porque a gente percebe que não há uma relação direta todas as vezes quando eu sou fiel e Deus me abençoa e o outro não é fiel e Deus não abençoa, né? E eu fico pensando, faz sentido esse questionamento, porque a gente começa a observar hoje o mundo injusto, o mundo de desgraças, gente da nossa igreja com problemas sérios, gente fiéis, né, com câncer, dificuldades, e dá a minha impressão que se eu não tiver o foco certo, eu posso começar a duvidar de que a bênção está vindo sobre mim. Mas como é que as pessoas olhariam para Deus se o ímpio tivesse miséria só e a pessoa fiel a Deus tivesse só bênçãos, né? Provavelmente muitas pessoas seguiriam a Deus por vontade de ter as bênçãos, né? Se o meu amigo é crente, é cristão, é adventista, o que seja, e ele é abençoado por Deus, ele é fiel, então eu vou ser a mesma coisa. E a motivação seria errada. A nossa motivação tem que ser o reconhecimento para o que Deus fez por nós, a vida que Ele nos otorgou e a salvação que Ele nos vai otorgar no futuro. Então eu tenho que ter a motivação correta. E quando a gente começa a observar isso aqui, e Deus fala assim, filho, tenha paciência. Eu tenho um registro, e eu acho que é a única vez na Bíblia, né, em que há uma dica de que há um registro no céu de nossas ações e um registro das pessoas, né, que fazem as coisas corretas, é aqui em Malaquias, dizendo assim, filho, tenha paciência, eu vou julgar, né, cabe a mim julgar, e no tempo certo eu farei isso. E Deus falando de um registro que Ele fará das ações das pessoas, né? E no momento final, e nós sabemos qual é, Deus vai então dar de fato as bênçãos àqueles que merecem, né? E a maldição àqueles que não merecem, que não o seguiram. Então esse é um aspecto interessante, porque fala muito da graça de Deus, né? Deus derrama a chuva e o sol sobre todos, né? Mas a escolha é nossa hoje em relação ao nosso destino no futuro. Então, pensar nisso, né? Deus realmente se preocupa com o seu povo e está disposto a dar bênçãos sem medidas. Mas nós temos que confiar nele. Pode parecer demorado, muitas vezes, né? Achar que o mundo vai de mal a pior e que eu não tenho recompensa por ser fiel, mas a recompensa está guardada e nós podemos confiar assim como muitas pessoas confiaram e vão receber. Um outro aspecto da lição, quinta-feira, né? Falando do sol da justiça. E eu acho interessante porque é um profeta do Antigo Testamento falando no final dos tempos, né? De um mundo por vir, de uma salvação que nos espera. E aqui ele fala em Malaquias 4, por isso que eu falei assim, leia Malaquias 4, é pequenininha, tem ali meia página, nem isso, mas fala de que os salvos terão a recompensa eterna, né? E os ímpios terão então o julgamento eterno. E aqui a gente consegue inclusive contrapor um monte de teorias que a gente não tem tempo para fazer isso, mas por exemplo, quando fala que os ímpios queimarão como a palha, né? Aqui a gente consegue perceber muito claramente de que não há um tormento eterno, não há um fogo eterno, porque para quem já viu uma palha queimando é coisa imediata, né? Mas com consequências eternas. Então é um aspecto interessante para a gente poder observar. Um outro aspecto que me chama a atenção aqui em relação à minha vida é que o nosso destino eterno tem que ver de quão próximo eu estive de Deus e quanto relacionamento eu estive com Ele. Quão próximo a minha vida está nas mãos de Deus, quão próximo eu me apego às verdades que eu conheço. É muito triste, mas muitas vezes nós conhecemos demais e praticamos de menos, né? O povo de Israel tinha grande conhecimento de Deus, tinha grande conhecimento da verdade, mas eles não viveram a verdade, né? Talvez fosse mais coerente conhecer menos e viver mais, porque Deus nos cobrará proporcional ao que nós conhecemos, mas já que temos a verdade, vamos vivê-la. Esse é um aspecto que me chama a atenção. Um outro aspecto aqui tem que ver com, além da salvação, com a mensagem em relação ao profeta Elias, né? E aqui nós percebemos claramente que Deus vai levantar um povo no final da história deste mundo para levar a mensagem a toda a geração. E nós sabemos que povo é esse, né? Nós nos enquadramos, nós acreditamos ser esse povo, o profeta Elias da geração que aguarda a volta de Jesus. E aí muitas vezes eu me pergunto a mim mesmo, como eu estou vivendo essa verdade, né? Como eu estou encarando a verdade de conhecer a Deus e levar adiante essa mensagem. Muitas vezes a gente não vive a verdade. E é um ditado popular que nós conhecemos de cor, né? Que muitas pessoas terão como único evangelho, como único profeta a conhecer a nossa vida, né?
Pode ser que para muita gente o único livro que eles vão conhecer em termos de mensagem de Deus é a nossa vida. E aí eu pergunto, como anda a nossa vida em termos de salvação? Eu lembro da lição de Zacarias e ela é muito pesada quando fala assim que, né, 10 pessoas vão agarrar na borda do vestido ou da calça de um judeu e falar assim, ouvimos falar que Deus está com você e nós queremos segui-lo. Esse era o sonho de Deus para nós hoje e para toda a geração que viveu nessa terra, que as pessoas olhassem para a gente e tivessem o desejo ardente de ser como nós, porque nós temos Deus, né? E muitas vezes a gente ouve a verdade contrária, né? Eu não sou cristão por causa dos cristãos. E esse é um medo que muitas vezes eu tenho. Será? Como vai a nossa mensagem? Isso é sério, irmãos, mas é algo que nós temos que pensar no contexto do profeta Elias, que seria a mensagem à última geração. Sim, irmão, por favor. A mensagem de Malaquias nos chama a atenção para dois extremos. Sim. A princípio, ele apresenta uma mensagem condenatória, direta, dura, que parece que balança o povo de Deus. Né? E no fim, ele apresenta uma mensagem de conforto, de esperança, de alegria. Né? Então, eu creio que é muito apropriado para nós a mensagem de Malaquias para o nosso tempo, porque como igreja, nós estamos nessas duas situações. E eu creio que, infelizmente, a gente não percebe o resultado da mensagem de Malaquias para os seus dias. Mas eu creio que a mensagem de Malaquias trouxe um reavivamento para os sinceros do seu dia. E a mensagem adventista para todo o povo adventista de mundo para o mundo vai ser uma mensagem de chacoalho, vai balançar, a igreja vai ser balançada, vai ser peneirada, né? Como nós vimos na lição aí passada. Fomos que o importante é estarmos atentos. Essa comunhão com Deus diária é fundamental para que permaneçamos. E nós havíamos comentado no início em relação a como era o tempo de Neemias, que é o tempo que viveu de Malaquias, a mesma realidade. E quando a gente começa a observar isso e contrastar com a realidade do mundo hoje, não muda muito. Então, algumas inverdades daquela época são as mesmas de hoje. Por exemplo, quando a gente aborda o aspecto de alguns ditados populares que nós temos. Por exemplo, quando a gente fala assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu ouvi falar isso? O sabatista fecha a loja no sábado, o mercado no sábado, e no dia que mais dá dinheiro, né? E a gente começa a abordar algumas questões assim, ou então, eu comentei da prosperidade, devolva o dízimo para Deus e você vai ficar rico. Teorias que nós temos hoje, que são muito parecidas com aquela época. Uma outra que eu coloquei aqui, tem que ver com honestos não prosperam. Eu ouço muito falar isso aí. Não seja tão honesto assim, porque se você for honesto demais, você não vai conseguir nada na vida. Parece que há um incentivo a uma vida desregrada. E isso é muito comum aí fora. Por mais que haja movimentos tentando levantar a honestidade, a ética, eu sou da área de administração, e eu vejo nos processos seletivos das empresas um desespero por pessoas que têm um caráter, pessoas honestas, pessoas que prezam pela ética. E isso está raro hoje. E é a mesma realidade que vivia naquela época o profeta Malaquias. E a mensagem é justamente essa, uma mensagem primeiro, uma mensagem dura para aqueles que não servirem a Deus, não buscarem a Deus de todo o coração. Mas uma mensagem de conforto para aqueles que o buscam e querem conhecê-lo melhor a cada dia e ter um relacionamento com Ele, porque a mensagem é, eu vou voltar outra vez e vou buscar aqueles que me conhecem, buscar aqueles que me seguiram e que aceitaram a minha mensagem. E para finalizar aqui, se a gente pegar o título da mensagem de Malaquias, ele é muito propício para nós hoje, para que não nos esqueçamos. O povo de Israel se esqueceu. O povo de Israel e de Judá, as duas realidades daquela época, se esqueceram da mensagem de Deus. Eles não buscaram a Deus de todo o seu coração. E ao ponto de rejeitarem a pessoa que eles mais aguardavam, o desejo de ver o Messias. E de repente eles o veem e o rejeitam. E a mensagem parece muito real para nós. Não vamos esquecer que aquele povo, que representa o povo de Deus para aquela época, se esqueceu da mensagem e falhou enquanto nação, falhou enquanto mensagem a ser levada ao mundo, e nós agora temos a oportunidade de pegar as lições daquela época e aplicar muito propiciamente a nossa vida hoje, e não nos esquecermos que Deus está voltando, Jesus está voltando, que há uma mensagem a ser levada ao mundo, há uma salvação se aproximando, há uma certeza de que Deus vai buscar os fiéis, e um questionamento, um chacoalho, como diz o irmão, de que nós estamos realmente sendo fiéis àquilo que nós conhecemos, nós estamos
realmente acreditando na verdade que Deus nos revelou de forma tão aberta, né? Deus prometeu que jamais faria algo neste mundo sem primeiramente revelar aos profetas e ao seu povo, né? E a lição do próximo trimestre vai abordar o que eu acho que é fundamental nesse momento de chacoalho: reavivamento e reforma. A gente vai começar a lição abordando o tema da necessidade de ter um reavivamento na nossa vida. Ou seja, conhecemos a verdade, comparamos em todos os livros dos profetas menores, Deus buscando o seu povo, dando uma mensagem, convidando o povo ao arrependimento e pedindo assim: busque-me de todo o coração e você vai viver. E agora, tome uma escolha, né? Tenha uma escolha, decida. E a decisão é ter uma reforma pessoal da vida, começando pelos detalhes mais simplórios talvez, indo para aqueles mais profundos, né? Tentando viver segundo a vontade de Deus. Esse é o meu desejo para vocês, que a gente possa realmente buscar de todo o coração e possa viver essa mensagem na nossa realidade, para que outras pessoas conheçam Jesus como nós conhecemos. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, conhecendo um pouco mais sobre a Tua revelação para os nossos dias. Te agradecemos porque temos o conhecimento daquilo que deseja para nós e temos exemplos de um povo do passado que representa o Teu povo naquela época, tendo falhado em mensagens que nós temos a oportunidade de não falhar hoje. Nos ajude a viver a Tua mensagem a cada dia, a nos arrependermos como é o Teu convite e a buscarmos o Senhor de todo o coração e nos prepararmos para a Tua breve volta. Que possamos levar a sério a Tua mensagem e vivê-la para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Ti e nos prepararmos para estarmos contigo nas mansões celestiais. Esse é o nosso sonho, o nosso desejo e Te pedimos que nos ajude a concretizá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Be